Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão André Lobato. Antes de começar o vídeo, já vão deixando seu like e se inscrevam no canal para receber novas notificações do canal, ok? Hoje eu quero falar sobre 10 histórias escandalosas de igrejas. Lembrando que essas histórias podem ser verdadeiras e fictícias, baseadas em fatos reais, e juntamente com as minhas críticas. Vamos lá. Papa Francisco e a União Civil Gay. Uma coisa que eu discordei foi dessa declaração do Papa Francisco em defender a união civil entre homossexuais. Como assim? Não é escandaloso esse tipo de declaração? Sendo um líder religioso, essas palavras soam como um exemplo perante a todos nós cristãos, lembrando que o conceito básico de Deus está em Gênesis capítulo 1, onde criou o homem e a mulher para se multiplicarem. Aos olhos de Deus, esse tipo de relacionamento é abominável, uma verdadeira aberração, esse tipo de relacionamento. Desculpe, mas o Papa Francisco foi extremamente ridículo, que deveria ter vergonha do que disse. 2. Pastor pedófilo. Pedofilia é um crime horrendo que existe. Abusar de crianças e adolescentes é algo terrível. Essa prática era muito comum no meio da Igreja Católica e parece que se estendeu para a Igreja Evangélica. Pastores pedófilos, você pode procurar em sites de busca como Google, Yahoo, assim, pastor pedófilo, e vai ser mostrado diversos casos sobre isso. A natureza do pedófilo, ele é frio, calculista, como qualquer tipo de criminoso. Ele sabe chegar até a vítima, ainda mais sendo crianças e adolescentes. São presas fáceis de atraí-las. Mas que prazer nojento essa coisa de pedofilia. Uma coisa nojenta. 3. Profetada. Eu acho incrível que muitas igrejas há irmãos e irmãs que têm realmente o dom de profecia. Acho incrível, mas acho mais incrível ainda que tem certos irmãos que querem concorrer com esses irmãos que têm o dom da profecia. Eles se acham profetas, olham para a cara de certos irmãos, já vão dizendo a tal profecia, que muitas vezes não tem nada a ver com a vida dos irmãos e muito menos com a palavra de Deus. Algum tempo atrás, estava numa igreja aqui no Rio de Janeiro, vi uma irmãzinha profetizar para um irmão dizer: "Você está traindo a sua esposa." O irmão logo respondeu: "Eu não sou casado." Um dos exemplos que isso é uma profetada. Há profetadas não somente em relação à vida pessoal dos irmãos, como temas apocalípticos sobre a vinda de Jesus, e pior, que essas profetadas não consistem apenas dentro das igrejas, mas na internet, em redes sociais, em sites de vídeos como o YouTube, por exemplo. Por acaso, alguém sabe quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe, mas os reis da profetada sabem a, a, a hora, o momento, fala o ano. Cuidado, minha gente, não brinquem com coisa séria. Nem Jesus sabe a hora de vir, que somente o Pai sabe, e ele virá como um ladrão. Para mim, isso é uma artimanha de Satanás, que usam os pastores da profetada para confundir certos fiéis. E por incrível que pareça, muitos estão caindo nessa esparrela.
Eu temo muito por esses que acreditam e ficam tristes quando chegar naquela determinada data e não acontecer. Pode ter certeza de uma coisa: muitos irão se matar. E isso vai ser mostrado em grandes mídias. E por sua vez, a fama de nós cristãos evangélicos vão nos acusar de sermos participantes de seitas, em outras palavras. Acusarão de igrejas evangélicas de seitas. Isso se já não estão acusando. 4. Rodízio de irmãos. Certa vez, uma irmã de uma igreja doida para casar, orava, jejuava, pedindo um varão, aí o tempo foi passando, tipo uns 3 meses. Foi tempo suficiente para pensar algo, provavelmente uma besteira. Pois bem, a tal irmãzinha foi para a igreja X, no horário do culto, olhou para um certo irmão, sentou perto, e após ou durante o culto, conversa vai, conversa vem. E aconteceu isso umas 10 vezes ou mais com irmãos diferentes. Até que alguém, um certo irmão, a denunciou para um pastor, que por sua vez chegou perto dela e perguntou o porquê dessa atitude. E ela, com a cara mais deslavada, respondeu: Deus me revelou que tinha que fazer um rodízio de irmãos, saindo com eles, até eu chegar no meu varão escolhido. Observação: ela saiu com esses irmãos e o que o levavam para um motel. Por isso, o pastor foi curto e grosso. Isso não é revelação, é revelamento. Explicou a ela como deveria proceder e ela foi caindo em si do seu erro, recebeu a oração e tudo mais. 5. Trízimo. Eu concordo quando tem aquele momento em que a igreja dá suas ofertas, seus dízimos, mas Deus sonda corações e mentes e Ele vê quem dá com alegria e voluntariamente. Tem tipos de evangélicos que discordam dessa prática, embora eu discordo deles. Enfim, cada um tem o seu relacionamento com Deus e todos vão prestar contas a Ele. Mas o que eu acho absurdo é inventar em forma de doações dentro das igrejas. Já não basta dar as ofertas e o dízimo? Há um certo pastor que inventou uma nova modalidade de dar ofertas: trízimo. Hã? É verdade, o que ele enganou esses seus fiéis a acreditarem nessa bobagem, que é uma verdadeira deturpação da palavra de Deus. Não existe trízimo na Bíblia, simplesmente é uma invenção do homem para se enriquecer dos pobres coitados, que infelizmente precisam ler mais a Bíblia. Se lessem, não cairiam nessa história de carochinha. 6. O irmão Deus é fiel. Esse tipo de irmão está em qualquer igreja. Infelizmente, esse tipo de irmão não lê muito a Bíblia. E quando lê, faz a própria interpretação. E quando vai no culto, não presta atenção. Quando o pastor prega, ele só presta atenção nos momentos que dá prazer a ele. Como, por exemplo, se o pastor falar assim: levantem a mão se vocês querem receber uma grande bênção. Aí esse irmão levanta rapidinho. Mas esse tipo de irmão tem esse bordão: Deus é fiel. Fala toda hora isso. Só que em sua vida pessoal faz piores coisas, como roubar, dar golpes, sai com as mulheres dos outros. Muita coisa errada ele faz. E no final de tudo, repete a sua famosa frase: Deus é fiel. Vocês conhecem alguém assim? 7. Barata dentro da igreja. Em uma certa igreja estava lotado, os irmãos prestando atenção naquela palavra. Quando o pastor é bom, os irmãos ficam bem atentos, ouvindo a palavra e etc. E estava passando uma meia hora, os barulhos de inquietação começaram a surgir por parte de certas irmãs. Ora levantavam, saíram do banco, iam para fora, até que num certo momento sai um bicho voador debaixo do banco daquelas irmãs. E elas já haviam voltado.
foi o suficiente para fazer aqueles escândalos que ecoam no salão da igreja. É uma barata! O pastor parou a pregação e não entendeu o que se passava. Chamou uns obreiros, que ele acreditava ser uma manifestação demoníaca. Os obreiros partiram para cima das irmãs, literalmente. E elas apavoradas, apontavam para a parede, que diziam: o diabo está ali na parede. Vieram 3 obreiros para cima das irmãs. 2 fugiram do meio da barata. Sobrou um obreiro, um irmão forte, que pegou seu sapato, esmagou aquela barata. E ficou aquela marca na parede e no sapato daquele irmão obreiro. Após tudo isso, o obreiro relatou o acontecido ao pastor. No final da pregação, encerrou assim: nem tudo é Satanás. Hoje quem fez a confusão foi a barata, que provavelmente veio do inferno. 8. Bandas de white metal são do diabo. Muitas pessoas dentro da igreja implicam muito com o rock, por ser um estilo de música que incentiva rebeldia, sexo sem compromisso, drogas e etc. Mas isso faz parte de uma ideologia roqueira que muitos não praticam, desde os fãs até os grandes artistas de rock. E muitos deles mesmo, que você não perceba, são cristãos e que tudo que eles fazem nos palcos e videoclipes são puros teatro. Quem os vê em vídeos, reportagens de sua vida cotidiana, fora dos palcos, são pessoas pacatas, calmas e cristãos e vão em igrejas. Mas as pessoas da igreja que implicam até com aqueles que pregam a palavra de Deus em suas músicas. No caso aqui eu falo das bandas de white metal, por exemplo. Vou citar 2 como exemplo, Stryper e White Cross. Tive a oportunidade de assistir um show do White Cross na Apoteose aqui no Rio de Janeiro e para mim foi uma benção. Você ouvir aquele som pesado proclamando Jesus é algo muito fabuloso, lindo demais. Provando que a música gospel pode ser de qualquer estilo. E por que essas bandas de white metal seriam no diabo? Só pelo fato de ser rock e que os integrantes são cabeludos? Infelizmente, tem muito evangélico que tem síndrome de mula. Acha que Deus tem um certo padrão de pessoas. São evangélicos com mente curta, usam cabrestos estipulados por denominações A ou B. 9. Você é uma pessoa sobrenatural. É verdade, nós cristãos evangélicos somos sobrenaturais, pois cremos num Deus vivo e também cremos que há um mundo espiritual. Quando oramos, nós mexemos com esse mundo e incomodamos o inferno. Mas há ainda pessoas que estão dentro da igreja que têm medo dessa palavra, sobrenatural. E ainda mais agora que existe uma série famosa do mesmo nome, e já então acabou de lascar o resto. Se a série sobrenatural está sendo associado apenas em espíritos maus, fantasmas, eles são um dos elementos do mundo espiritual que é sobrenatural. Houve um grande louvor da igreja, da comunidade evangélica internacional da Zona Sul, chamado Rompendo em Fé, que causou polêmica entre os evangélicos. Vamos escutar um pouco dessa música? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Vocês escutaram o refrão dessa música? O que diz assim: com ousadia vou mover no sobrenatural. Esta frase, que causou polêmica, explica que todos nós podemos mover no sobrenatural com essa oração. Pois com a nossa oração, Deus envia anjos para batalhar a favor de nós contra os anjos maus, que são os anjos caídos. Isso é espiritual e também é sobrenatural. 10. Quem criou Deus?
Esse é um tipo de pergunta que não tem uma resposta precisa, pois Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, Ele é todo poderoso, que criou todo esse universo maravilhoso, os céus e a terra, criou esses seres viventes, criou todos nós humanos, e Ele já existia antes de tudo. Não se cria o Criador, pois a sua existência passa por séculos e séculos, e quem tentar descobrir quem criou Deus, com certeza vai ficar maluco, porque não vai encontrar a resposta. Pois bem, pessoal, gostaram do vídeo? Essa é a nova fase do canal. Eu particularmente estou reiniciando do zero, não estou desmerecendo os meus vídeos anteriores, mas espero que tenham gostado desse vídeo e que continuem ligados no canal AMLNet, que vai ter muitos vídeos bacanas, e que Deus abençoe todos e que sejam mais felizes no nome de Jesus.